Olá, gente aí do canal, eu tô gravando mais um vídeo pra vocês no canal YourSchool. E no vídeo de hoje eu vou falar como colonizar Marte, isso, como terraformar Marte. Então, bora pro vídeo. O que é terraformação primeiro, pra gente saber como terraformar Marte? Terraformação é transformar algo igual à Terra, transformar um planeta igual à Terra. Então tá, já sabemos o que é terraformação. Como terraformar Marte? Antes de sabermos como terraformar Marte, a gente tem que ter uma noção de como é Marte, né? Saber as características de Marte para a gente saber como terraformá-la. Então tá, Marte é um planeta que fica a 225 milhões de quilômetros da Terra. Ele possui duas luas, Phobos e Deimos, e é a metade da Terra. Marte, se você for comparar com a Terra, ele é a metade da Terra. Marte é um planeta vermelho e é nosso vizinho. Não é o nosso vizinho mais próximo, como alguns pensam, mas ele é nosso vizinho. Tá, mas desde quando existe esse pensamento de colonizar Marte? Esse pensamento de colonizar Marte não é atual. Ele vem desde os anos 60, ou seja, desde a época de seus bisavós, avós. Antes mesmo de o homem pisar na Lua. Então, há muito tempo atrás, cientistas estão martelando na cabeça de como o homem poderia chegar em Marte. Em 1964, tiramos fotos de Marte. Em 1971, entramos em sua órbita e pousamos lá. Em 1996, tínhamos várias informações pelo planeta. E várias outras sondas foram lançadas em 1973, 1976, 1996, 2004 e 2012. Agora que a gente já sabe de algumas missões que o homem fez em Marte, a gente tem que saber por quê. Por que Marte? Por que não Vênus, que é o nosso vizinho mais próximo? Isso, Vênus está a uma distância muito menor da Terra do que Marte da Terra. Então, por que Marte, não Vênus? Da última vez que mandaram uma sonda para Vênus, ela foi estraçalhada. Isso, porque a pressão da atmosfera de Vênus, ela aperta a gente, ela aperta a pessoa. Então, você não conseguiria dar um pulo em Vênus. O máximo que aconteceria é você espatifar no chão. Então, gente, é isso. Marte é o melhor candidato, até porque em Marte a gente poderia dar altos pulos, né? Porque a atmosfera de Marte é muito menos densa que a da Terra. Então, se você tem 40 quilos aqui, em Marte você teria 27. Se você quer emagrecer, vá pra Marte. Então tá, agora a gente vai precisar de saber o que é o conceito de um planeta habitável pelos humanos. Isso. Para um planeta poder ser habitado pelos humanos, ele tem que ter uma temperatura de 25 graus Celsius, em média. Marte tem uma temperatura nos polos que pode chegar a menos 153 graus Celsius. Para ser habitado pelos humanos, Marte também precisa ter uma atmosfera tão densa como a da Terra. Marte atualmente tem uma atmosfera que não é tão densa o suficiente para ser respirável. Os cientistas constataram que existe água nos polos de Marte, água líquida, mas que só se torna líquida em poucos minutos ou segundos e depois ela se congela. E o quarto item da lista para um planeta ser habitável é ter oxigênio. Sem oxigênio, nós não respiramos. Então vamos começar pela temperatura. Como podemos mudar a temperatura de Marte? Colocar satélites armados com espelhos para refletir e aumentar a intensidade da luz do Sol em Marte seria uma boa ideia. Já Elon Musk, fundador da SpaceX, sugeriu bombardear o céu de Marte com bombas de fusão poderosíssimas para criar sóis artificiais que funcionariam como fontes de calor temporárias. Mas nesse pensamento há uma observação. A poeira criada nas explosões iria criar um inverno nuclear, o que seria o contrário de esquentar a temperatura. Outra teoria é de que nós poderíamos derreter o gelo seco de CO2 que está concentrado nos polos de Marte, e formar assim um efeito estufa, que esquentaria e normalizaria a temperatura do planeta. Mas existe uma observação nessa ideia. Marte não tem um campo magnético e por isso não pode sustentar uma atmosfera densa o suficiente para poder sustentar a própria vida. Então esse pensamento pode estar errado.
O que nos leva a pensar no próximo item da lista, que é a atmosfera. Como a gente poderia fazer uma atmosfera no planeta? Como a gente poderia fazer a atmosfera daquele planeta, planeta Marte, ficar mais densa? Seria com um campo magnético. Que? Campo magnético? O que é um campo magnético? Campo magnético é uma força magnética que protege a atmosfera das tempestades solares. Sem essa proteção, a tempestade varre a atmosfera do planeta. Marte já teve um campo magnético, mas por algum motivo ele sumiu. Isso, gente. Os cientistas sugerem que há muito tempo atrás Marte era como a Terra, mas que por causa desse sumiço, desse campo magnético, ela se tornou um grande deserto vermelho. Então, como recuperar o campo magnético de Marte? Criando um gigantesco circuito elétrico em volta do planeta. Assim criaríamos um campo magnético. Criando um campo magnético em Marte e esquentando o planeta, a atmosfera não iria ser varrida do planeta e a temperatura iria aumentar, descongelando a água dos polos do planeta e sustentando assim a vida. Mas até nesse pensamento existe uma observação. Nós, humanos, não respiramos CO2, ou seja, gás carbônico, porque o ar que estaria na atmosfera de Marte seria o próprio CO2 descongelado dos polos do planeta, que estaria formando o efeito estufa, que protegeria o planeta do frio. Então, como transformar CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, em O2, que seria oxigênio? É claro, sem alterar a temperatura de Marte. A NASA já fabricou uma máquina que converte CO2 em O2, oxigênio, e vai mandar essa máquina em 2020 para Marte. Também outra ideia é que possamos enviar para Marte cianobactérias, que obtêm energia por fotossíntese e convertem CO2 em O2. Então quer dizer que com tudo isso pronto, nós poderíamos morar no planeta, não é? Errado. Até aí existe uma observação. Então vamos entender esse problema olhando para o próprio planeta Terra. Os 70% de nitrogênio na atmosfera da Terra ajudam a diminuir a temperatura do planeta, não deixando o oxigênio entrar em colapso e fazendo com que o planeta ficasse quente demais. Marte possui pouquíssimo nitrogênio, o que aumenta as chances do próprio oxigênio que vai ser produzido através dessas máquinas, né, talvez as cianobactérias, até entrar em colapso. Mas para todo problema existe uma solução. Os cientistas já estão planejando extrair amônia congelada de asteroides e injetar o nitrogênio dessa substância em Marte. Aí sim, estaríamos prontos para morar em Marte.